Graças a Deus, estamos começando aqui mais um programa Deus Pode. O programa Deus Pode, ele vai ao ar de todas as terças-feiras, de 11 ao meio-dia, trazendo para vocês a oração da fé, sempre o estudo da palavra. E hoje vamos estudar o livro de Tiago, capítulo 5, encerrando, portanto, a carta do apóstolo Tiago, né? Também temos orações. Você pode acompanhar depois, ao final desta live, participar comigo da oração da fé, tá bom? Vamos iniciar logo em oração e já começar o estudo para que a gente possa trazer para você as revelações que Deus traz através de Tiago, capítulo 5. São muitas revelações. Vamos falar também daqui da riqueza e a pobreza, da paciência no sofrimento. Vamos falar do poder da oração e também o poder da justiça. Está tudo aqui embutido. E mais, vamos falar também o seguinte: aquele que converteu um pecador do seu erro, esse aí, ele vai ter, além de salvar a sua própria vida, ele vai salvar da morte um pecador, e com isso ele terá também, será coberto milhões de pecados do pecador, naturalmente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento, meu Pai, para apresentar a Ti este estudo do livro de Tiago. Vamos aqui, meu Deus, fazer comentários sobre aquilo que o Teu servo já nos trouxe como revelações, como ensino e orientação e instruções para que nós possamos fazer tudo conforme o Teu querer, segundo a Tua vontade. Portanto, dá-nos a tua orientação, a Tua bênção nesse estudo. Abençoe a mim, o pastor Douglas, que vamos discorrer sobre esse assunto e que nós possamos sair daqui melhores, que através dessa programação possamos crescer, desenvolver melhor a nossa fé e, sobretudo, a nossa salvação. Portanto, peço a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Aí, seguinte, pastor Douglas, boa tarde. Hoje é boa tarde para o senhor, né? Boa tarde. O senhor está bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo indo bem. Tudo indo bem, né? Então, Tiago, capítulo 5... O que o Tiago traz para a gente que o senhor considera assim de grande relevância, além de tudo tudo que já é? Essa é boa, tudo que já é. Eu gosto muito da epístola de Tiago. A epístola de Tiago, ela é a epístola, né, como se fosse o livro de Provérbios no Novo Testamento. Ele traz uma fé prática, né? Ele traz uma fé viva, uma fé atual. E nesse capítulo, de uma forma bem singular, eu vejo aqui alguns pontos que são muito interessantes, mas nós vimos o poder da oração. Versículo 16 tem aqui o poder também da confissão de pecados. Ele diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso está faltando. Está faltando, né? Eu lembro-me que quando eu aceitei a Cristo, nós iniciávamos o culto de joelhos, orando a Deus, clamando ao Senhor. E o crente, ele começava a orar da seguinte forma: Senhor, me perdoe, Senhor, pelos meus pecados cometidos, tanto em falas, pensamentos, como atos. A gente não vê mais isso. Não vê mais eu chamando o Senhor, olha... bispo, eu quero conversar com o senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua oração. A gente não vê mais isso. Os crentes hoje, eles não confessam mais os seus pecados. E quando confessam os pecados, não é para pedir perdão a Deus de fato. É para se sentir melhor, se aliviar da culpa. E o sentido não é esse. O sentido de pedir perdão dos seus pecados é exatamente se reconciliar com Deus. Saber que você magoou o coração de Deus, entristeceu o coração de Deus, e você, como um pecador arrependido, está aos pés de Cristo. Para mim, isso tem faltado muito dentro da igreja. Maravilha. Então vamos começar a leitura de Tiago. Diz assim: Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias.
que sobre vós hão de vir. Ele está aqui fazendo um apelo, aliás, um alerta aos ricos. Veja que não é pecado ser rico, mas todo é o rico miserável. Essa é a questão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Olha o que Deus está falando. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só, pastor Douglas, o clamor do trabalhador clamando pela justiça que os seus patrões negaram, até diminuíram os seus salários. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Ele não vos resistiu, porque você matou o justo. Você fez com que aquele humilde fosse realmente destruído. Eu vejo aqui um apelo muito grande com relação a essa questão. Não é pecado a pessoa ser rica, não é pecado a pessoa ter condições. A questão toda é a pessoa transformar a sua riqueza, ser dominado pela riqueza e pela avareza. Essa é a questão. Avareza e egoísmo. Tudo é meu, tudo é para mim, tudo é para eu. Para o outro, nada. Você é incapaz de se condoer ou de se sensibilizar com a dor do outro que está sofrendo. Mesmo sendo irmão. Eu tenho visto isso às vezes. Às vezes é um irmão que está sofrendo, está precisando de ajuda. E se nós podemos ajudar, por que não fazer? Mas aquilo que ele fala assim, pelo contrário, os patrões, os trabalhadores, diminuem o salário dos seus trabalhadores para se enriquecer cada vez mais, para ter muito mais e deixar com que o trabalhador, que é o que dá o suor, que trabalha de sol a sol, que pega, sabe, de sol a sol, ele não tem compaixão. Aí você vê, por exemplo, vou trazer um fato aqui, por exemplo, você olha para uma comunidade, você vê lá, por exemplo, a Rocinha, um exemplo da Rocinha, uma comunidade que fica cercada de lugares, de pessoas nobres. Está ali São Conrado, onde tem os melhores, quer dizer, onde está ali o maior, como é que chama? Hotel? Hotel não, mas o maior, como é que chama da terra, o metro quadrado, como é que chama? O metro quadrado mais caro. Mais caro, né? Mais caro do mais Brasil, valorizado, né? Mais valorizado. O IPTU mais caro também. E que tem suas empregadas, o que mora ali, tem suas empregadas que moram na favela, mas é incapaz de pagar um colégio para aquela criança. É incapaz de dar de dar um material de escolar para aquela criança, daquele trabalho, daquele motorista, né, do trabalhador. Enfim, a pessoa quer para si. Ela gasta tudo consigo. É essa a riqueza que Deus está falando aqui, que é horrorosa, é uma riqueza miserável. Pranteai por vossas riquezas miseráveis. Essa questão da injustiça social, ela é um tema do Antigo Testamento. Eu vejo a igreja cristã muitas das vezes se distanciando desse ponto de vista. Isaías, capítulo 3, versículo 14 e 15, capítulo 10, Ezequiel, capítulo 18, versículo 12 e 13, a gente vê a destruição de Sodoma e Gomorra. A pessoa só fala da impureza sexual que havia no local, mas uma das coisas que Deus leva em conta da destruição das 5 cidades, daquele complexo de Sodoma e Gomorra, é exatamente a injustiça social.
deles oprimirem o pobre. Quando Deus fala em questão de Israel ser levada para o exílio, tanto assírio como babilônico, ele fala pela idolatria e pela injustiça social, por você ter feito mal, oprimindo o pobre, oprimindo a viúva, oprimindo o órfão. E existem 3 formas de poderes, né, no mundo, né, que a gente busca o poder. O poder pela paz, o poder pela política e o poder pela prosperidade financeira, o dinheiro. Toda vez que nós chegamos e alcançamos um desses poderes, na verdade não é para nós. O poder, ele tem de ser refletido para aquele que não tem poder, para aquele que é oprimido, para aquele que necessita do poder. A exemplo, nós vimos as pessoas que têm recursos financeiros. Para que Deus enriqueceu aquela pessoa? Para que ela possa exatamente ajudar muitos outros que não conseguiram ter o recurso financeiro. Para mim, isso na minha mente é tão claro. cristalino, tão claro. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que não era cristã. O meu avô, ele recebia, na época das infrações, que o pessoal saía com aquela maquininha, né, tac, 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 que aumentava o preço de hora em hora, né, no mercado, né? Aí ele saía, ele fazia a compra, botava no carro e ficava parado ali. E era normal, antigamente tinha aquele arroz de saca, feijão de saca, que eram os mais baratos, que era o que estourava, o pessoal varria, né, colocava assim. Aí ele olhava a pessoa que estava comprando aquele arroz assim, aquele feijão desse jeito, o ovo, né? Não comprava na cartela, aí comprava coisa que era mais barato também. Aí ele falava assim, poxa, não vai comprar uma carnezinha não? Aí a pessoa falava, não tá dando para comprar não, senhor, e tal. Aí ele, não tá dando? Aí ele falava assim, vem aqui comigo. Aí ele pegava aquele carrinho da pessoa que estava cheio de coisinhas simples, né? Ali, o macarrão era daquele do saco, que antigamente a vida era difícil mesmo. E aí ele saía, ele botava tudo no lugar que a pessoa comprou e comprava tudo do melhor para aquela pessoa. E carne e tal. Aí eu me lembro de uma vez que uma pessoa disse para ele assim, não compra carne não, porque eu não tenho aonde guardar. Ele disse, ela não tem geladeira? Não tenho, moço, eu guardo tudo no isopor. Boto no isopor, boto o gelo, aí segura um pouquinho lá. Ele, então tá tudo bem. Fomos lá, levamos, saímos de lá. Ele foi na loja de um... Eu ia falar o nome da loja aqui, fazer propaganda, mas lá na Telerio, na época, o gerente, o dono de lá, era amigo dele. E ele falou lá, eu preciso de uma geladeira. Foi lá e levou a geladeira para casa de uma pessoa que ele nunca viu na vida, que ele nunca conheceu. E isso era uma coisa normal, sabe? Assim, eu cresci vendo ele fazendo isso de uma forma natural. E eu lembro que uma vez perguntei ele, por que o senhor faz isso? Ele, eu posso. Eu posso, exatamente. Então, a riqueza, ela não é somente para o seu bem-estar, mas também para você provocar o bem-estar em outras pessoas que nunca conseguirão ter alimento. Às vezes pessoas estão aí chorando, orando a Deus em casa, porque não tem um alimento. E às vezes a situação está tão difícil que a geladeira é só água. Né? Você abre a geladeira, tu bota o joelho no chão, tu fala, Senhor, misericórdia, e agora? E daqui a pouco vem uma pessoa e vai lá te abençoa com algo. E vice-versa. Você, quando o João Calvino, ele diz que não existe ninguém tão pobre que não possa ajudar um mais pobre do que ele. E muitas das vezes nós nos retemos em nossa mesquinhez, egoísmo, tá aqui, ó, e não conseguimos enxergar a necessidade do próximo. E enxergamos até mesmo, quando falo nós, de uma maneira generalizada, conseguimos enxergar a pobreza do irmão, a situação do irmão, como se fosse uma maldição, um pecado. O problema dele, né? Só que o pecado é nosso, que muitas das vezes pode ajudar, e não ajudamos aqueles que assim necessitam, não damos uma força para essa pessoa crescer. Ele fala assim, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Quer dizer, no dia do juízo, você entesourou ferrugem, entesourou maldade,
podendo ajudar, você não fez. A gente tem que ter, sabe, temor. Eu boto a minha barba de molho também, não sou isento desse tipo de coisa, mas procuro me corrigir, procuro realmente pedir perdão a Deus quando não posso e não consigo ajudar. Às vezes a gente não consegue ajudar. Às vezes você ajuda, às vezes não. Enfim, mas temos que pensar melhor nessa questão. Eu vou avançar aqui, pastor Douglas, por causa dessa hora, né? Diz assim, versículo 7 de Tiago, capítulo 5, fala assim, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha que o apelo sempre, a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Ou seja, murmuração, queixar, ficar falando mal do irmão, essas coisas. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, a paciência significa esperar sem perder a fé, mesmo em meio às injustiças, tribulações e provações. Sem perder a fé. A paciência é exatamente isso. É você esperar sem perder a fé, sem perder a confiança do Deus Todo-Poderoso. É isso, pastor Douglas. A paciência é um fruto de quem é convertido. Né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala exatamente do fruto do Espírito. Né? Tá lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência. É o fruto do Espírito. E depois vem o quê? Paciência. Amabilidade. Não, paciência depois? Amabilidade, Amabilidade. Bondade e fidelidade. Fidelidade. Ah, tá. Aí vem. Isso tá onde aí? Foi o quê? Gálatas capítulo 5. Tá. Eu achei que era romano, tá bom. Não. É Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23. Amabilidade, né? Bondade. São fidelidade. São frutos do Espírito Santo. Ser fiel. A pessoa ser tá ali fiel. te arrebentando na infidelidade, falando mal de você, te criticando, te sabotando, e você permanece fiel à tua aliança. Né? O homem, ele tem de ser paciente. A paciência, né, como esse fruto do Pelo menos Espírito. os cristãos, né? Sim. Para esse fruto do Espírito, ele vai ajudar o ser humano a tomar decisões certas no tempo oportuno, no tempo certo. Ele não se precipitará. Muitas das vezes, os problemas das nossas vidas são dados porque nós não tivemos a paciência de aguardar o tempo certo. Às vezes, nós estamos passando por grandes aflições, às vezes nós estamos passando por grandes problemas, por grandes angústias, e a gente acha que com a força do nosso braço nós iremos resolver aquele problema, mas de maneira nenhuma nós resolveremos. Nós temos de entender o processo que nós estamos passando. Romanos, capítulo de número 12, versículo 12, a palavra de Deus, eu gosto muito desse versículo, porque diz da seguinte forma: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aí, completando, pastor Douglas, aqui, ó, versículo 9 de Tiago 5. Irmãos, leia, por favor, o 9 do versículo do capítulo 5 de Tiago. Diz aqui: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Complementando. Olha, teve o pastor Reinaldo lá na igreja, teve culto de casais, e ele fez uma demonstração lá com a esposa dele, que os querubins na arca, que nós temos de ter a postura dos querubins da arca.
Eles estavam de cabeças baixas, olhando exatamente para a arca, que simbolizava a glória de Deus. Quando nós tiramos os nossos olhos da glória de Deus, nós enxergamos a imperfeição de tudo que está em volta. Então, em vez de eu me queixar do Senhor para outro, ou até mesmo para o Senhor mesmo, eu me ajoelho e oro ao Senhor, Deus. Eu não posso deixar de maneira nenhuma, de ter os meus olhos fitos na glória do Senhor. Muito bem, vamos seguir aqui, pastor Douglas. Exortações diversas, mas, versículo 12, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação, do 12 ao 18, né? Está alguém entre vós aflito? Ele diz, se tem alguém aflito, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aleluia. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Que vai salvar é a oração, não é o azeite. Mas a oração da fé salvará o doente. É igual a água ungida. A gente não é a água que salva, é a oração que a gente faz para salvar, curar o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha que coisa fantástica. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Aqui é forte. É o corpo de Cristo. Não, o que acontece é o seguinte, é que as pessoas não confiam mais no outro. Não, exato. Porque tu vai confessar um pecado... Vai espalhar. Vai usar contra você no futuro. Vai usar contra... Olha, teve um caso que aconteceu isso. A irmã, coitada, confessou para a irmã de oração. A irmã de oração falou para o marido. O marido brigou pela presidência da instituição. Aí espalhou para todo mundo que o outro tinha confessado. Você tem que ter alguém da sua confiança. Jesus. Tem que ter alguém de muita confiança para você confessar um pecado. Essa é a questão toda, pastor. E você encontrar realmente um pastor, um presbítero, uma pessoa de Deus na igreja, que você possa se abrir, é difícil até. É difícil. Aí tem que ter um pouco de cautela, né? Aí o pastor Tiago, cautela. Eu sou vítima disso. Pessoas conversarem comigo coisas que não falam com ninguém. Porque sabe que eu esqueço de tudo. Não, é porque o senhor é um homem de Deus, né? É um homem de Deus. Mas eu esqueço também. Depois que eu também passei a ter problema de memória, eu virei um ótimo confidente. As pessoas falam... Olha, o que eu tiver que falar, eu oriento na hora depois. Não se preocupe, porque eu não vou lembrar do que você falou. Aquele negócio que o senhor falou... Não vai. Foi ótimo. O que eu falei? O que eu falei? Ainda bem que tu gravou, porque eu mesmo não gravei nada. Mas... Então, deixa eu cumprir aqui. Aí. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, com sinceridade, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aí você fala assim, não, para o Elias eu confessarei meu pecado. Vamos lá, pastor Douglas. Eu acho que pode somar esse versículo, né? Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. A oração, ela é a certeza que Deus está cuidando de nós. A Bíblia fala em Jeremias, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Lá em 2 Crônicas, quando tem a construção do templo, fala que se o povo se humilhar, orar, arrepender dos seus maus caminhos, eu vos sararei.
A arma do crente é a oração. A grande dificuldade da igreja atual é que ela utiliza a oração como arma última. Ela não deveria ser assim. Deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer. A exemplo, eu vou sair de casa e não sei se eu vou pela Avenida Brasil ou linha amarela. Eu vou orar ao Senhor para Deus me orientar. Eu dei aqui um exemplo, né, assim, besta, mas que pode muito e ser o efeito se Deus não te orientar, né? Nós temos de pedir a orientação do Senhor. É orar antes do processo, orar no meio do processo, orar no final do processo e orar quando o propósito se realizar. Né? Nós temos de ter uma vida em oração. Nós vimos que religiões oram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ao dia. O cristão é orar e sem cessar. Nós temos de orar em todo o tempo, em todo momento. Temos de ser cheios de Deus. Dentro de nós há uma guerra infindável, aonde é a nossa carne contra o nosso espírito, e ganhará aquele que estiver mais forte. Por isso que devemos orar e meditar na palavra. Até porque Deus está sempre disposto a agir em favor da oração do justo. A pessoa que é justificada pela sua fé, que vive a fé em Cristo Jesus, ela realmente tem o beneplácito, ela tem, de fato, assim, o favor de Deus quando ela se apresenta em sinceridade para falar com Deus. Pela fé. E tudo que nós pedimos a Deus tem que ser pela fé. Eu não posso, de hipótese alguma, impor a Deus a minha vontade. Tanto é que na oração do Pai Nosso, ele diz assim, olha, quando vocês orarem, orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino, que seja feita a vossa vontade, ou a tua vontade, tanto aqui na terra, como também nos céus. Esse é o detalhe. Ainda que o meu desejo seja muito forte em relação a determinadas situações ou qualquer coisa, mas eu tenho que me submeter à vontade do próprio Deus. Eu tenho que saber disso. E aquilo que Deus faz é bom. Nada que aconteça na sua vida, vinda de Deus, é ruim. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E Deus sabe bem o que entregar para os seus filhos, quando eles pedem, quando eles se humilham e quando planteiam e buscam de todo o seu coração. Nessa fé, eu creio que assim nós jamais seremos decepcionados, ou mesmo desonrados, em hipótese alguma. Vamos para concluir o nosso estudo de hoje, versículo 19, assim, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, olha que detalhe, pastor Douglas, e se alguém o converter, essa pessoa que está desviada da verdade, você está desviada? Está desviado? Ah, não, desviado não. Eu estou com Jesus. Eu não estou na igreja, mas não estou desviado, não. Não acontece isso? Está desviado mesmo. Está quase apostasiado. Ou até apostasiado. Se tem desviado da verdade e alguém o converter, aí entra o resgate, saiba que aquele que converter um pecador desviado do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui está o detalhe. Esses pecados aqui, pastor Douglas, serão cobertos do que evangelizou, do que ganhou aquela alma, ou da alma que estava desviada? Vocês me vêm com cada pergunta. Isso já deu tanta briga. Tanta pão na mão. Eu posso imaginar. É uma imagem lá do Antigo Testamento, esse versículo aqui, Salmo 32, verso 1. Opa, esse salmo aí é poderoso, hein? Salmo 32, verso 1. Vamos lá. Ele fala sobre isso, né? E a gente lendo ele dá uma certa explicação. Ó. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Então, né, no verso 2 ele diz, abençoado é um homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e cujo espírito não há malícia, né, não há engano. Então, quando ele fala aqui sobre isso aqui, é da pessoa. A pessoa ela se arrepende do pecado,
e automaticamente Deus então não imputará sobre ela a maldade. Então, quando nós falamos a respeito da pregação da palavra, vamos visitar aquelas pessoas que está fraca na sua fé, Está desviada da verdade. está ali praticando uma iniquidade aqui, outra iniquidade ali, devido à vaidade da sua alma, devido à cegueira desse mundo, devido até mesmo à tristeza, que muitas das vezes a tristeza ela faz com que as pessoas busquem saciar a sua carne para ter uma alegria. Eu também, Deus parece que não está olhando para mim. Eu não quero mais saber de igreja, de ninguém. Esses irmãos vêm aqui só me perturbar. Eu estou fora. Tá todo mundo corrupto. Eu vou viver a minha vida. Assim vai. É só o que geralmente a pessoa fala. E quando tu chega lá, o Espírito Santo de Deus nunca desprezou aquela pessoa. É aquela pessoa que está se afastando de Deus, mas Deus não se afastou dela. Então as tuas palavras ao coração dela começam a queimar, porque é a palavra do próprio Deus. Eu lembro-me de um evangelismo que eu fiz com o pastor André. Ali no Antigo tem tudo, tinha uma boate, né? Ali, né? E Deus, a gente estava ali evangelizando e Deus falou ao meu coração, entra. E era uma boate gay, né? Eu falei assim, o que o senhor quer que eu entre nesse negócio? Eu não vou entrar, não. Aí eu falei com o André, não, se Deus está falando, entra assim, Douglas. Falei, tu vai comigo? Ele, Deus mandou você, não mandou a mim. Ele muito gaiato, né? Brincalhão que só. Aí eu falei, fui lá, paguei e entrei. Aí entrei, uma coisa assim, aquela coisa horrível, né? Aí fui andando. Aí Deus tinha um grupo, né, de meninas sentadas no canto assim. Deus falou, vai ali e fala que eu nunca abandonei. Cheguei ali na mesa, fiquei tímido, né? E ali eu falei, olha, Deus mandou eu dizer que ele nunca abandonou. Aí uma virou para a outra e fez assim, caramba, menino, eu falei para você que você não é desse meio. Na hora, pela primeira vez na vida, a garota, filha de pastores, dentro de igreja, falou pro pai e pra mãe que ia no local e foi naquela boate que era uma boate gay. E a menina que estava ali, que era uma garota que era lésbica, né, juntamente com ela, falou, eu disse pra você que você não era desse meio. Eu falei pra você, tem de respeitar esse negócio de Deus. Ela falou, vai embora, fulana. Vai embora, você não é daqui não. Aí o outro que tava lá, vai embora, porque se Deus mandou ele aqui, ele nem te conhece. Ela virou assim, ficou assim, e ali Deus falou ao meu coração, o coração dela. Ela saiu dali chorando, pediu perdão a Deus. A gente saiu daquela boate, ali hoje, onde que é o terminal ali do Paulo da Portela, né? Ali era um espaço vazio, a gente orou por ela, ela chorou, voltou para Cristo ali. Eu e o André, a gente tinha um pouco de dinheiro, botamos ela num táxi e ela voltou para casa dela. Então, se nós não tivéssemos ali naquele momento, a gente não cumpriria isso aqui. Então, não é porque uma pessoa ela sai da igreja que o propósito de salvação de Deus está anulado na vida dela. Uma vez o senhor falou uma frase que eu guardei, né? A gente tem de pregar a palavra, a gente nunca sabe se é ovelha ou se é bode. Exatamente. E a mesma coisa é quando a pessoa ela se afasta da igreja, ou então ela está cedendo ao pecado, cedendo uma vaidade. A gente não sabe se era ovelha ou bode. Nós temos de ir até ela e falar de Cristo, porque se ela se arrepender, uma multidão de pecados será coberta. Da vida dela. Então, gente, chegamos ao final da nossa programação de hoje. O Deus Pode fica por aqui. Encerramos o estudo do livro de Tiago, capítulo 5. E, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui falando da primeira epístola universal de Pedro. Oxa. Vamos falar de Pedro. Falar de santidade. Falar de santidade, maravilhoso. Então, vamos agora orar por todos vocês, em nome de Jesus. Tem nomes aí, Carlinha, para oração? Se não tiver, eu tenho aqui alguns nomes que eu sempre oro por essas pessoas, tem não, né? Eu tenho aqui, ó. Vamos orar aqui pela dona Mirtes, a minha mãe, Zé Paulo, pela Carla Moura, né? Também pela dona Augusta, pelo seu Álvaro, Eliane Campos, Pedro Lucas, seu Euclides e família, Rosa Souza e família, Souza Nascimento e família, Maria da Glória Nascimento, que eu creio que já fez o procedimento que ela ia fazer na vista, né? Ela ia fazer, eu também ia fazer, só que eu não fiz. Eu espero que ela tenha feito, né? Alexandre e família, Sérgio Benedito, Oscar Ramos e Palmares,
Mário Teixeira e família, Vera Lúcia Caetano. Peço oração para Marcelo, para Cleusa, João e Maria e Alexandre Pimentel. Vamos orar então por essas pessoas que sempre aqui estarão em oração aqui no nosso livro de orações. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, meu Pai. A tua palavra nos assegura que onde houver duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, o Senhor se faz presente no meio delas. Então, Senhor, eu quero apresentar os nomes de cada pessoa que está aqui sobre a nossa Bíblia, sobre a tua palavra, que o Senhor os visite, meu Pai, oportunamente em todo o tempo, meu Deus, que o Senhor visite cada uma delas e veja a necessidade que ela está vivendo neste momento. Se doença, que o Senhor venha curá-la. Se for enfermidades crônicas, que o Senhor venha achar a solução para ela. Se for depressão, meu Deus, angústia, seja qual for a tristeza que venha abater o coração desta pessoa, que o Senhor venha levantá-la neste momento. Ó, meu Pai querido, visita o lar dela também, os familiares, todos os entes queridos, meu Pai. Não importa o que está acontecendo nesta família, mas o Senhor é Deus que pode solucionar. O Senhor é o Deus que pode fazer romper e quebrar as trancas de Satanás, que está colocando dissensão, que cria dificuldades, que cria divisão nesta família. Eu oro por todos nesta hora e peço ao Senhor que liberte esta família de todo mal. Senhor, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, a minha vida, do pastor Douglas, abençoe também a vida da Carla, de todos que estão aqui comigo, meu Pai, nesta oração, onde quer que a nossa voz chegue, através dessa rede, através deste áudio, que chegue também a tua presença. Receba paz, minha amiga. Receba paz, meu amigo. Você que ora comigo, seja agora cheio da presença de Deus. Sim, nós entregamos tua vida nas mãos do Senhor e pedimos a bênção dele sobre a tua alma para que seja salva. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda na tua presença, consagramos este copo com água. E que ao beber desta água, meu Pai, ungida e consagrada, que ela venha penetrar, meu Deus, em todo o nosso órgão. E a oração que fazemos agora salvará esta pessoa de toda enfermidade. Levante a sua água aos céus e receba a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. E beba dela em nome de Jesus. Graças a Deus. Bem, amigos e amigas, chegamos ao final desta programação, Tiago capítulo 5. Espero que você tenha de fato acompanhado e recebido aí as revelações que o Espírito Santo tem dado para cada um de nós. Ficamos assim, aqui, gratos por Deus, pela oportunidade de poder falar com você em nome de Jesus. Pastor Douglas, muito obrigado mais uma vez. Amém. Estamos juntos. Bispo. Que Deus Sempre. abençoe o senhor e abençoe também a todo aquele que viver. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí. E lembre-se, né? Ore ao Senhor. Deus tem algo para você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Nem só de pão. Vai, pastor. O homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos.